Olá, queridos, a paz do Senhor e Salvador Jesus, para todos os nossos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo canal Servindo Jesus, Alcançando Vidas. Esse que vos fala é Cícero José, para a glória de Deus. Eu quero trazer uma breve reflexão de Deus para os nossos corações. Já quero te pedir, se você não é inscrito em nosso canal, para você se inscrever e ativar o sininho de todas as notificações, para você não perder nenhum dos próximos vídeos que nós estaremos colocando em nosso canal. Eu fico olhando, meus amados, imaginando a grandeza do nosso Deus, que não olhou nenhum momento para as nossas transgressões, não olhou nenhum momento para os nossos defeitos, mas nos aceitou assim como nós somos. Nós conhecemos o velho ditado que diz que as pessoas ouviram uma palavra do Senhor e aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Mas na verdade o correto da expressão é: reconheceu os seus muitos erros e se converteu ao Evangelho de Cristo. Porque na verdade o Senhor está de braços abertos para nos receber em todos os momentos, e Ele é quem nos aceita como filho. Por causa do pecado, nós fomos destituídos da glória de Deus, fomos afastados da presença do Senhor. E a palavra do Senhor vem dizendo para nós no livro de João que no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele era Deus no princípio, ou seja, Ele era o Verbo no princípio, era o início de tudo, era o começo de todas as coisas. Isso vem nos trazendo o entendimento e a expressão daquilo que nós precisamos entender. Mas essa mensagem é basicamente para dizer para nós, para mim, para você, que somos um corpo que caminha, que anda, que sente cheiro, que respira, que falamos, que sentimos um ao outro quando tocamos em um irmão ou no irmão. Mas às vezes a gente não para entender e para observar e refletir sobre as nossas vidas, que nós precisamos e necessitamos do Deus poderoso em nossas vidas, em todos os momentos. Às vezes nós não paramos para refletir sobre isso e o que a palavra do Senhor vem expressar para nós. E nós, olhando para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, há quem diga as seguintes palavras: eu não pedi para Jesus morrer na cruz do Calvário por mim. Existem pessoas que falam essa expressão. Geralmente a gente não vê, mas existem pessoas que falam usando essa expressão. Por quê? Então logo nós imaginamos que a nossa sociedade mundial é composta por bilhões e bilhões de pessoas, e existem várias classes de pessoa, mas classes essa que não é feita exceção. O Senhor não faz acepção de pessoas, Ele não faz separação por grupos, ou seja, eu amo mais esse, amo menos aquele, amo mais este por causa das suas atitudes. Não, o Senhor nos ama com a mesma igualdade. A palavra vai dizer: porque Deus amou o mundo, lá em João 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só, a expressão de Jesus para o mundo, a expressão de Jesus para as pessoas. A palavra do Senhor vem nos dizendo: porque Deus enviou o seu Filho unigênito, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Usando essa expressão de Cristo, nós podemos entender a necessidade nossa, a nossa necessidade de aceitar a Jesus como Salvador. Ou seja, usando a expressão ao contrário, se converter ao Evangelho. Porque a expressão aceitar é o que foi conhecido pelo nosso vocabulário, mas a palavra correta seria se converter ao Evangelho. Até mesmo aquele que já teve a sua convenção a Cristo
precisa continuar essa convenção. É uma parte de lapidação, onde você tem a sua vida lapidada a cada momento quando você prossegue, quando você persiste nas suas atitudes de estar buscando a Cristo como Salvador da tua vida, como o unigênito Filho único de Deus, que morreu na cruz do Calvário por nós. Imagina só que havia um homem certa vez que estava andando sobre o sol quente, os seus rastros ficaram na areia. O sangue dele foi derramado por onde ele percorreu. E esse sangue foi derramado por minha causa, por tua causa. Fomos o causador disso tudo, porque nós viemos do primeiro ser humano que houve na terra. Quando Deus criava Adão, ele fez Adão perfeito. Ele não fez Adão com nenhuma imperfeição. Por quê? Porque Deus é perfeito. E o que Deus faz é perfeito. Só que Deus, ele deixou o homem o livre arbítrio para fazer tudo aquilo que ele quisesse. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós o seguinte: olha, muitas coisas me são permitido fazer. Eu posso fazer todas as coisas, mas me é lícito fazer isso? Vai trazer benefícios para minha alma, disse Paulo, ele trazendo um ensinamento para aquele povo. Ele falava sobre isso. Olha, eu não sou preso. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, mas aí me convém fazer? A escolha está em mim, ou seja, Deus criou o homem perfeito. Deus deu a possibilidade do homem habitar dentro do jardim, de se alimentar do jardim. Disse para o homem que ele podia comer tudo o que estava lá no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso o homem não deveria e não poderia comer, ou seja, ele não poderia se alimentar de tal coisa, de tal árvore que estava no jardim. Então, aí você vai entender que Deus, ele fez o homem perfeito, fez o homem cheio de perfeição. Deus não fez o homem com nenhuma marca. O homem era purificado. Até então Deus viu a necessidade do homem de ter alguém com ele, pois o homem estava só. O homem foi criado só. Então Deus fez cair um profundo sono sobre o homem e dele fez a mulher, tirando da costela. Então, querido, quando acontece a multiplicação do pecado, da iniquidade, nós vimos a necessidade de alguém vir para intervir. Até então, Deus usava os profetas para expelir, ou seja, para purificar um pouco das almas naquela época, mas não limpava. E mesmo assim o pecado se multiplicava, porque as pessoas sabiam que anualmente eles tinham a possibilidade de ir até o profeta para purificar, para limpar dos pecados que ele tinha cometido durante 365 dias no ano. Então Jesus precisaria vir, e Deus viu essa necessidade e enviou Jesus. Por isso que está escrito na palavra que o Senhor Jesus, ele veio para que aquele que nele crê não pereça, porque Jesus veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Foi por isso que Jesus veio. Então, querido, existe a necessidade de se convertermos do nosso pecado a cada dia, se aproximar a cada dia de Cristo, entendendo que nós somos necessitados da sua graça, entendendo que nós somos carentes do amor de Deus, e para que nós venhamos estar aprendendo a viver esse amor, nós precisamos também viver esta palavra cheia de bênção, cheia de refrigério para as nossas vidas, e que o Senhor possa nos abençoar a cada momento da nossa vida. Então pensa nisso. Essa palavra é exclusivamente para a gente meditar naquilo que Deus tem proporcionado para a gente a cada momento. Se nós formos refletir, nós vamos entender que nós somos necessitados
da glória de Deus. E sem a glória do Senhor, nós não podemos ir a lugar nenhum. Sem a bênção de Deus, sem a purificação, nós não temos direito à salvação. E para isso nós precisamos viver em santidade. E a santidade ela surge gradualmente. Não é da hora de um dia para a noite, não é de uma hora para outra, não. Existe de uma hora para outra o reconhecimento dos seres humanos que precisa se converter ao Evangelho e estar aos pés de Jesus, porque Jesus realmente é quem te aceita. Deus abençoe você e toda a sua família para a glória de Deus.